Então, bem-vindos à 25ª aula. Digamos assim, essa digamos, a aula de despedida, né? Digamos, eu pensei um pouquinho como eu podia me despedir, assim, do curso, de como podia me despedir de vocês. Assim, preparando o curso, folheando o livro, assim, Algebraic Renormalization, que fiz com Olivier, muitos momentos do passado que eu vivi com Olivier, também com Carlo Beck, com Raymond Storat, vieram à tona, e de uma certa forma foi bonito, porque eu me recordei, assim, relembrei, assim, de momentos, assim, de uma certa forma únicos, porque foram momentos que me providenciaram um entendimento, assim, de coisas que provavelmente eu não teria conseguido entender, né? Então, primeiramente, assim, gostaria de agradecer a vocês todos pela paciência, assim, pelo interesse no curso, pelas perguntas, as discussões, enfim. Talvez uma coisa que eu possa dizer que realmente trata-se de um tópico, assim, muito amplo, com um grande leque com um grande leque de aplicações. Então é algo ainda muito atual mesmo, né? Então, certamente em seguida eu gostaria de agradecer ao Olivier Piguet, assim, meu companheiro assim, de livro, se eu poderia dizer assim. Na verdade, demoramos muito para escrever esse livro, por toda uma série de questões, assim. Naquela época eu não tinha um emprego fixo, então começamos o livro em Genebra. Eu tinha uma posição de pós-doutorado lá em Genebra, mas a posição estava terminando. Então tinha também um pouquinho essa preocupação, o que ia fazer depois, né? E aí surgiu uma posição de pós-doutorado em Viena, com o Manfred Schweda. O Manfred, ele, assim, vocês podem ver o nome dele aqui, o Manfred. O Manfred é uma pessoa, assim, muito, de uma gentileza, assim, realmente incomum. Nos ajudou muito, passamos assim, momentos bem bonitos lá em Viena. Então nos organizamos da seguinte maneira: o Olivier passava temporadas lá em Viena e a gente tentava avançar no livro, né? Aos pouquinhos, né? E depois terminou também o pós-doutorado lá em Viena, mas o livro não havia terminado ainda, né? E depois de Viena, nós, assim, eu e a minha esposa, nos mudamos aqui para o Rio. Eu arrumei uma bolsa do CNPq lá no CBPF, né? E aí o Olivier, ele, assim, passou muitas temporadas aqui. E finalmente, assim, depois de 4 ou 5 anos dessas, assim,
idas e voltas e de todas essas dificuldades, conseguimos assim terminar o livro e mandar para o editor. E no final ele foi publicado em 95. Eu creio, se a memória não me falha, creio que o livro tenha sido iniciado em 90, algo parecido. Deve ter. Então, levou algo como 5 anos para ser terminado. Então, foi um trabalho assim, feito assim, em diferentes lugares. E finalmente, depois de 5 anos, conseguimos assim terminar. Então, certamente assim, o Olivier é, digamos, também uma pessoa única para quem o conhece, e um caráter extremamente agradável, uma pessoa muito disponível. Eu aprendi muito com ele, realmente assim, um amigo muito grande, com quem compartilhei muita coisa, tive uma longa colaboração. Então, isso foi a origem do livro, né? E depois eu queria fazer uma homenagem ao Carlo Becchi e ao Raymond Storace, né? O Carlo Becchi foi meu orientador de doutorado, e na época eu era aluno na CISA, lá em Trieste, e o Carlo Becchi era professor em Gênova. Então, o que eu fazia, na época, a CISA dava a possibilidade de você escolher um orientador que não fosse da CISA, né? Então, na época, eu ouvia falar dessa tal simetria BRST, e me surgiu o interesse, assim, de saber o que era, o que não era, enfim. Eu acho que os alunos de doutorado vão um pouco assim, né? Então eu entrei em contato com Carlo Becchi, fazia viagens de trem intermináveis. Trieste está num lugar da Itália, Gênova está num lugar oposto, a viagem é muito longa, enfim. E essa questão das viagens não era tão agradável, porque era muito cansativo. Mas depois houve uma época em que o Carlo Becchi, na época ele era diretor do instituto, e depois, quando terminou o mandato, ele foi diretamente para o CERN e passar assim, um período sabático. Então, o que eu fiz? Eu arrumei um pequeno adicional da bolsa de doutorado que tinha na CISA, e com esse pequeno adicional consegui me manter no CERN. Então, me deram uma mesa, o que não foi nada simples, porque na época o CERN era muito, assim, tinha sempre muita gente, então ter uma mesa lá, e mesmo que num cantinho, assim no canto mais, assim, assim, remoto dos corredores da ala dos teóricos, era sempre algo difícil. Mas me deram uma mesa, consegui uma mesa. Então, a proximidade, o fato que o Carlo tinha um sabático, fez com que a interação realmente começasse a ficar mais sólida, né? E foi lá no CERN que depois eu conheci o Raymond Storace. O Raymond tinha uma sala no segundo andar. Não sei como que está agora a divisão teórica do CERN, mas na época era um prédio, tinha 2 andares. Eu tinha o primeiro e o segundo andar, eram salas assim de professores, e tinham salas de pós-docs, e eu era um dos poucos alunos de doutorado. Acho que tinha o François também. O François Gerès era aluno de doutorado do Storace, e ele também tinha uma mesa lá
no segundo andar. Então, tanto o segundo andar quanto o primeiro eram salas ocupadas por professores, pesquisadores. Então, foi lá no CERN que eu conheci o Raymond Storat, e depois foi lá no CERN que eu conheci também o Olivier. O Olivier, na época, era professor lá em Genebra, mas a Universidade de Genebra é muito próxima do CERN, então, quando tinha algum seminário, algum evento, ele sempre ia lá. Então, acabamos nos conhecendo, começando a trabalhar. Então, para mim, foi uma experiência assim única, digamos, ter um convívio que depois se estendeu por muitos anos, porque quando o Carlo Becchi terminou o sabático, ele voltou para Gênova, mas eu continuei a ficar no CERN por causa da bolsa, tinha ainda a bolsa, e depois do CERN eu me mudei para um laboratório, o laboratório de ULAP, o laboratório de Annecy Louvieux. E o diretor do laboratório era o Storat, então eu tive, digamos, de uma certa forma foi um privilégio para mim ter um convívio longo, tanto com Carlo Becchi quanto com o Raymond Storat, e duas assim personalidades assim realmente muito marcantes mesmo. E aprendi muito, assim, tanto com Carlo quanto com Raymond. Foi realmente, digamos, uma época, relembrando agora, foi uma época belíssima para mim. E, inclusive, fiz um monte de amizades, em particular com o François, que era aluno do Storat. Então, a gente sempre comentava das dificuldades que tanto eu quanto ele enfrentávamos, e entender realmente o que o Carlo dizia e o que o Raymond dizia. Não foi muito simples para nós entender isso, né? Então, em 2009, o BRST, o Carlo Becchi, o Raymond Storat, o Alain Rouet, B e Carlo Becchi, R e Alain Rouet. O Rouet, eu ouvi o Rouet poucas vezes. Pelo que o Carlo e o Raymond me contaram, o Alain, depois dos trabalhos de BRST, ele deixou a física, ele se dedicou, ele virou um empreendedor muito bem sucedido. Então eu vi ele pouquíssimas vezes, acho que umas 2, 3 vezes, nos aniversários assim de 60, 70 anos do Raymond Storat. O Tiltin eu não conheço, o Tiltin não tive o prazer de conhecer, só dei uma olhada no preprint, que depois acabou. Aparentemente o trabalho do Tiltin, pelo que eu sei, ainda se encontra a nível de preprint, embora digamos assim, ele tenha também escrito essas transformações, então faça parte de tudo isso. Na época, vocês podem imaginar, na época 76, 78, assim, as condições políticas entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental eram muito complicadas. Viajar para Moscou, ou o pessoal de lá vir para Genebra, era tudo muito, muito complicado. Isso foi realmente assim, foi até a queda do Muro de Berlim, lá depois houve toda uma mudança muito grande. Então o Tiltin eu não conheci, mas em 2009 BRST foram agraciados com um prêmio. Eles ganharam o Danny Heinemann, o prêmio Danny Heinemann for Mathematical Physics, ganharam um prêmio, e nesta ocasião eu, o Olivier, o François Gerès, que agora é professor em Lyon, e o Manfred, que na época era professor na Universidade Técnica de Viena, mandamos uma carta
mandamos uma carta para o Carlo, para o Raymond e para o Alain, assim, parabenizando e desejando longa vida à BFST. Enfim, mandamos uma carta assim, parabenizando pelo prêmio merecido, as nossas felicitações e tudo, né? E algumas semanas depois, ou alguns meses, não lembro, a memória me falha um pouco, nós recebemos uma resposta, assim, o Raymond nos respondeu em nome do Carlo, do Alain Rouet, talvez também do Thiutine, eu não sei, assim, não saberia dizer se ele ainda tinha, assim, contatos com o Thiutine, mas nos respondeu e nos, assim, enviou uma carta que eu ainda guardo na minha sala, uma carta extremamente bonita, em que a carta é em francês, mas vocês certamente não têm nenhuma dificuldade em fazer a tradução. E a carta é um pouco bonita, é bem bonita, é realmente assim. A primeira parte, essa parte aqui, justamente ele conta um pouquinho assim, assim, todos assim os detalhes que de uma certa forma acabaram se encaixando, e detalhes assim, sugestões feitas pelos Slavnov, pelo Isaacson, e por outras pessoas, e de todas essas assim, de todos esses detalhes que se encaixaram, e como sempre acontece, talvez, muitas vezes na física, surgiu a famosa transformação do gosto. S de C igual a C ao quadrado. Essa é uma transformação realmente assim, para quem olha as transformações BVS hoje em dia, digamos assim, tá lá, os alunos usam, sabem dessa transformação, mas para quem escreveu isso no quadro, deve ter ficado assustado, porque esses campos fantasmas, na época, era algo, ou seja, para poder quantizar as teorias de Yang-Mills, deviam se introduzir campos fantasmas escalares e anticomutantes que davam problema com o CPT, se você não tomasse cuidado, enchiam o espaço físico de estados de norma negativa, enfim, um problema atrás do outro. E ainda por cima ele se transformava de uma maneira altamente não trivial. Essa transformação foi, assim, olhando para ela nos dias de hoje e de como ela foi obtida, realmente é algo absolutamente não trivial. Digamos, a transformação de BRST do campo de calibre é muito mais assim simples de ser entendido, porque não é nada mais do que a transformação de calibre do campo A, onde o parâmetro de calibre é substituído pelo gosto. Mas a transformação do próprio gosto em C ao quadrado é algo assim, é muito especial mesmo. Depois tem essa parte aqui. Nessa parte aqui o Raymond realmente assim, ele menciona o ser que é o mais apavorante do mundo. Ou seja, a fixação de calibre, né? Aqui ele diz que pour rendre l'être le plus affreux du monde, la fixation de jauge, d'abord acceptable et même presque élégant. Isso é realmente muito bonito, ou seja, a fixação de calibre ainda é um ser assim apavorante, né?
porque ainda não está completamente entendida, tem um problema de Gribov, como a gente viu, é um ser, assim, nas palavras do Raymond, aterrorizante. E nesse sentido, o BRST certamente teve um papel muito importante, como ele diz, né? Então, BRST, pour rendre l'être le plus affreux du monde, la fixation de jauge, d'abord acceptable et même presque élégant. Ou seja, BRST fez uma coisa muito interessante, assim, ele fez com que a fixação de calibre fosse, primeiramente, minimamente aceitável, porque a fixação de calibre é S de alguma coisa, e depois, assim, elegante, porque a cosmologia de BRS tem um sentido geométrico, então tudo adquire um sentido muito elegante, assim, não só aceitável, mas também elegante. E depois ele termina dizendo que os matemáticos ainda não disseram a última palavra sobre esse assunto, ou seja, ainda não temos a última palavra, ainda não foi batido o martelo, o problema de Gribov continua assim, continua em pé. Ainda não temos uma solução para tudo isso. E depois aqui ele faz algumas considerações sobre os prêmios e sobre, enfim, que ele tem uma opinião, digamos assim, de uma certa forma não muito boa sobre os prêmios, mas enfim, isso é uma coisa assim. E depois a última frase é muito bonita, né? A última frase é certamente para as novas gerações. A última frase diz que bref, je vous souhaite de résister le mieux possible aux pressions souvent intolérables exercées par le monde extérieur et de trouver du temps pour les rêves qu'on peut espérer partager avec d'autres poètes. Essa é uma frase muito bonita e, basicamente, ele diz que, apesar das pressões que estão em cima de cada um de vocês, questão de bolsas, questão de dinheiro, questão de vagas, enfim, todo o cenário difícil, pandemia, enfim. Ele diz que, na medida do possível, é preciso resistir a tudo isso, e correr atrás das próprias ideias, ou seja, se dar um crédito e ir a fundo nisso, e de uma maneira, digamos assim, da melhor maneira possível, ou seja, de tentar resistir um pouco às pressões do mundo exterior, do CNPq, da CAPES, das próprias instituições, dos orientadores, da necessidade de publicar e não sei o quê. Tem um monte de pressões que vocês assim consigam resistir a isso e achar um tempinho para fazer pesquisa realmente em alguma ideia que pipocou na vossa criatividade, e atrás disso de forma assim acreditando um pouquinho e ver no que vai dar, e de repente, quem sabe, surge uma transformação tipo essa daqui, né? Então ele se despede com essas assim, com essa frase aqui muito bonita. E o Raymond, ele faleceu em 2015, né? Ele faleceu em 2015, e o Carlo ainda continua lá em Gênova. Ele
é professor aposentado, mas ainda está muito ativo. Ele escreve livros agora, assim, para os alunos, livros de mecânica quântica, de teoria de campo básico, cálculo de seção de choque, por aí vai. Então, o Carlos, ele sempre se mantém em atividade. E realmente eu tenho que agradecer muito ao Carlo Becchi por ter me aceitado como aluno de doutorado, ao Raymond Storá, com que eu compartilhei muitos anos lá no CERN, e depois eu fiz um pós-doc também lá no LAP, e então tive uma convivência com o Raymond também bastante longa, e digamos assim, preparando esse curso, muitas memórias assim vieram à tona, as dificuldades que tanto eu quanto o François enfrentávamos em entender realmente o que o Carlos e o Raymond queriam. Mas enfim, isso assim, acho que um pouco todos os alunos de doutorado passam por isso, né? Então é assim que eu vou me despedir do curso. Espero que ele seja útil, né? Eu gravei os vídeos dividindo o curso em tópicos. Os vídeos serão... o Igor tem todos os links dos vídeos. Então, se faltar algum vídeo, é só pedir a ele. Ou vocês podem me mandar uma mensagem, eu vou enviar o link para vocês. Eu já coloquei tudo no YouTube. E esses vídeos terão serão hospedados também numa plataforma que o Antônio, o Rodrigo e o Igor da UF estão montando. E, então espero que sejam de alguma utilidade para gerações futuras, né? Então é um pouco isso, né? Então muito obrigado a todos e vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Então muito obrigado, tá? Então, tenham todos um bom dia.